A defesa do adolescente, o Rodrigo Castanheira, morto pelo Pedro Turra, que foto, né, do Rodrigo Castanheira, para você se recordar, a defesa desse adolescente diz que o soco do Pedro Turra foi a causa da morte. É isso que diz aqui a matéria da Luísa Rani e também do João Paulo Nunes, da redação aqui do Metrópolis.com. A gente vai ler aqui juntos. A defesa da família do Rodrigo Castanheira, jovem que morreu aos 16 anos após ser agredido pelo Pedro Turra, afirmou ao Metrópolis que o soco desferido por Pedro Turra, de 19 anos, foi a causa da morte do jovem. A gente vai falar aqui na matéria, mas só para já te lembrar logo de cara, o Pedro e o Rodrigo entraram numa briga ali e em um dos socos que o Pedro deu, o Rodrigo se desequilibra e bate a cabeça num carro, na porta do carro que estava ali aberta, perto da briga deles. Desde ali ele sai já cambaleando e depois é levado para o hospital e não sai mais, né? Fica na UTI, precisando de uma traqueostomia e morre no hospital aos 16 anos. E agora a defesa está dizendo que, para além aí do carro, o soco que o Pedro Turra deu no Rodrigo matou o Rodrigo. Em publicação nas redes sociais, o advogado, o Albert Alex, informou que a família teve acesso ao prontuário médico e que dados preliminares, abre aspas, indicam a ausência de relação entre causa do falecimento e o veículo mencionado, fecha aspas. E abre aspas de novo. Ressaltamos que todos os traumas e cirurgias foram realizados no lado esquerdo do crânio do Rodrigo, local do soco, enquanto o soco desferido pelo agressor apresentou impacto de altíssima intensidade com força considerada descomunal, fecha aspas. Isso tudo a defesa ao Metrópolis, né? Ao Metrópolis, o advogado declarou ainda que não há qualquer lesão no lado direito da cabeça do adolescente, lado que, segundo versões apresentadas anteriormente, teria atingido o carro. O Rodrigo estava internado desde 22 de janeiro no Hospital de Brasília, Águas Claras, que é uma região administrativa aqui pertinho de Brasília, do plano piloto, e informou, né, o hospital informou em um comunicado divulgado lá no último sábado, no dia 7 de fevereiro, que o paciente teve morte encefálica confirmada na manhã da mesma data, ou seja, o cérebro dele deixou de ter atividade. E aqui na matéria você encontra um resumão do caso, desse caso específico do Pedro Turra. Vale lembrar que a partir do Rodrigo Castanheira, diversas pessoas vão à polícia relatar que o Pedro Turra, na verdade, tem um histórico de violência, um histórico de agressões. Bateu em uma pessoa de 49 anos, enquanto os amigos adolescentes filmavam as agressões, assim como fizeram no caso do Rodrigo Castanheira. Não ajudaram o Rodrigo, não apartaram a briga, mas ficaram filmando. O delegado do caso, inclusive, disse que parecia uma cena de MMA. E o Pedro já tinha feito isso, com essa agressão a um homem de 49 anos e com forçar uma adolescente a ingerir bebida alcoólica, também tudo registrado. As provas estão aí e a polícia tem utilizado para tocar o caso agora da morte do adolescente por causa dos socos e da briga que ele se envolveu com o Pedro Turra. Isso tudo está sendo investigado agora, inclusive pode passar, já tem sido reconhecido como homicídio, já que houve a morte do adolescente.